Fala pessoal, muito boa tarde. Estamos aqui mais uma vez com uma entrevista do Lacon. Dessa vez a gente tem o prazer de receber uma pessoa especialíssima, um professor de natação e também um mobilizador social aqui no Rio de Janeiro e em toda a região metropolitana. Eu sou o João Bessa, sou mestre em comunicação, sou bolsista Proatec aqui do Lacon e tenho o prazer de receber Marcelo Silva. Olá, tudo bem? Tudo Prazer, ótimo, João. Marcelo. Marcelo é o fundador do Aquatrans, um projeto único, não só no Brasil, mas quem sabe até no mundo inteiro. E hoje a gente está aqui para conversar com o Marcelo sobre a trajetória dele na natação, sobre a trajetória dele como professor, sobre o projeto Aquatrans e também sobre as possibilidades de como utilizar o esporte como inserção das pessoas trans e travestis no nosso meio, na nossa sociedade, tanto no Rio de Janeiro quanto em todo o país. Então, Marcelo, para Olá. começo de conversa, a gente que já conversou outras vezes, né? Você disse que a natação ela surge na sua vida de uma forma muito precoce, ainda com 3 anos. E logo ainda na sua infância você teve algumas experiências até de competição e que em outro momento a natação já apareceu como uma possibilidade de trabalho, como uma ocupação. Então, para começar nossa conversa, eu queria que você falasse um pouco para a gente dos motivos que te levaram a escolher a vida como professor de natação. Na verdade, eu nunca pensei de imediatamente assim ser professor de educação física. Na verdade, eu fui pro lado da psicologia quando eu acabei o ensino médio, né? Mas a psicologia eu pensei justamente por conta do período na época de quando eu nadava. Porque quando eu comecei a fazer natação e eu parei porque eu comecei a... Mas isso já, né, na fase adulta, eu parei que se eu tivesse algum atendimento terapêutico para poder me ajudar no período da adolescência, eu poderia ir um pouco mais longe em relação ao esporte, né? Tinha alguns conceitos comigo que eu percebi que eu estava precisando de uma terapia, né? E isso eu percebi quando eu comecei a terapia e aí foi quando eu gostei. E aí quando terminou o ensino médio, eu comecei a fazendo faculdade de psicologia. Mas eu fiz uma faculdade privada, né, na Uniswan, e começou ficando muito caro, então não consegui. Mas no período da graduação, eu sempre fiz estágio na área esportiva. Inclusive, eu fiz um estágio também com o professor Alberto, que eu não sei se ele é professor ainda daqui, né, mas ele, quando eu conheci isso em 2017, ele atuava aqui na UERJ e fui, inclusive, estagiário dele. Então, frequentei o laboratório daqui de neurociência e fiz um estágio com ele também em psicologia esportiva com os de basquete, lá no clube do Municipal. Então, tive todo esse percurso. Mas e aí, ficou muito caro. E aí eu saí da psicologia e aí eu migrei para educação física. A educação física foi mais questões emergentes mesmo. Eu queria fazer uma graduação e eu percebi que a educação física poderia ser um recurso melhor para eu poder pagar, né? E aí, por conta disso, por conhecer algumas pessoas da área do esporte, eu entrei bem de imediato para poder fazer um estágio. Então, eu sempre, desde quando eu iniciei a graduação, eu já era estagiário nessa área aquática, porque era o local onde conhecia as pessoas. Então, o início, assim, foi um caminho de entrada, lógico, que não foi difícil, assim. Foi um caminho bem mais suave. Foi quando eu iniciei no clube do Olaria, no Olaria Atlética Clube. Uhum. Então, assim, quando eu pensei em ser professor, né, de educação física, de imediato não era esse o planejamento, mas as coisas foram surgindo. Às vezes eu até queria sair um pouco da água, né, porque eu era da água durante muito tempo. Mas a água, ela sempre me perseguia, assim, de uma forma para poder continuar, né? Porque além de ser um professor, quando eu comecei a fazer educação física, eu tive o olhar do meu técnico. Eu tive o técnico, né? Com meus 13 anos de idade, tive o professor, aí depois da escolinha e competindo, tinha aquela visão do professor comigo e o técnico comigo. Agora eu, né? Transmitindo esse conhecimento, que é uma diferença entre ser um atleta e um técnico. E esse olhar que eu comecei a ter durante essa graduação.
E esse olhar ele também foi muito reflexivo, de acordo com a minha realidade, né? Como transmasculino, negro, periférico. Então eu comecei a ter esse olhar da graduação, né? Fazendo com que a educação física possa me contaminar, mas com que eu possa contaminar a educação física de acordo com a minha realidade. Então foi isso que teve essas reflexões, assim. Entendi, que ótimo. E falando até na própria vivência universitária, até porque a gente está aqui na UERJ, e no nosso programa, a gente tem um podcast, né, o Lá Com Quem. Em janeiro desse ano a gente falou justamente da vivência das pessoas trans no meio universitário. E eu queria que você falasse um pouco dos cursos de pós-graduação que você fez, porque você fez um curso especificamente sobre a inclusão, o ensino inclusivo dentro da educação física, agora você está fazendo um novo curso também. Fala pra gente um pouco dessa perspectiva, como que esse conhecimento que você adquiriu nesse curso, com a sua vivência como professor, com a sua experiência de vida como homem trans masculino, o que isso trouxe de uma nova perspectiva da própria educação física para você? Na pós de Educação Física Escolar na Expectativa Inclusiva pela UFRJ, foi uma experiência muito inédita assim, porque eu sempre quis estar dentro de uma faculdade pública. E quando eu consegui, né, e ainda por cima é um curso que ele é gratuito. É uma das poucas bolsas que tem pela faculdade da UFRJ, e esse era um curso gratuito. Então foi um momento muito inédito, assim, na verdade, uma realização pessoal. E estudar os meios de inclusão que não parte só por questões de pessoas trans e travesti, questões de gênero e sexualidade, mas envolveu também falando sobre pessoas com deficiência, né? Que no todo eu também não tinha certas vivências determinadas esse tipo de deficiência. Então, também falando sobre raça, né? Eu sou, inclusive, eu sou filho adotivo e a minha família são bem mais claros do que eu. E eu tive uma certa dificuldade por um bom tempo em relação à raça, porque na minha certidão tá lá pardo, mas eu não gosto muito dessa expressão. Então a expressão negro, né, nessa pós foi aonde que eu tive realmente a clareza. Foi esse momento que você se apoderou? Se apoderei muito mais da minha raça, porque eu ficava muito assim, gente, eu não sei que não sou branco, eu sei muito bem que eu não sou branco, mas eu também fico nesse conceito pardo, eu não quero ser pardo. Então é engraçado, né? Numa pós-graduação eu tive realmente a clareza de dizer assim, não, sou um transmasculino negro e de fato, né? Então essa pós ela trouxe muitas clarezas, assim, tanto profissionais para mim e eu vejo que também como o primeiro transmasculino está naquele curso, né? E foi um divisor naquele momento. Passei por umas situações com qualquer outra pessoa quando abre portas. A gente sempre sabe, toda pessoa quando abre portas para determinadas coisas da vida, sempre passa por certas questões. É o custo político e emocional de ser pioneiro, né? É o custo, né? Um custo emocional de ser o pioneiro pelas coisas é muito grande. Então, não vou dizer que foi flores, mas vou dizer que eu aprendi muitas coisas e que me deu também vamos dizer assim, um certo empoderamento também para mais para frente. Eu acho que por isso que eu também tenho esse lado do Aquatrans, né? Para muitas outras coisas, assim, a gente pode fazer uma graduação ou uma pós e fazer com que as pessoas também não fale com a gente do jeito que quiser. Sim. E falando ainda sobre o Aquatrans, você fala que teve uma experiência muito específica que te motivou a criar o projeto. Quando você soube da história de uma atleta americana, que ela foi proibida de participar, ainda no nível universitário, né? Sim. Que ela foi proibida de participar das competições por conta da forma como não só a Federação de Natação, mas também como o próprio Comitê Olímpico define as restrições, né? Eles estabelecem níveis tão restritos para participação que, no fim das contas, como você mesmo comenta, não querem promover essa inclusão, né? Eu queria que você falasse um pouco dessa experiência. Como que saber dessa história te motivou a tomar uma iniciativa para afetar a sua realidade aqui no Rio de Janeiro? Para mim, assim, a Lia Thomas, ela passou por uns certos preconceitos, né, durante o percurso das competições, de uma forma muito injusta, né?
Mas aí quando a gente fala sobre mulher trans e travesti, que na verdade o conceito travesti não é nem falado no esporte, é muito mais falado a mulher trans, necessariamente é um caminho de muito preconceito, é uma transfobia. Sempre vai ter. Então, quando vê um porte da mulher trans, determinadas modalidades, sempre tem um viés negativo. E esses lados negativos, essas falas, na verdade, o que atingiu de uma forma muito ruim foi ver profissionais da minha área que eu trabalhei, professores que eu conheço, mencionando essa profissional de uma forma masculina, não respeitando o pronome da pessoa, né? Até mesmo jornais que falam sobre o esporte, não respeitando esse conceito. Se é Lia Thomas, então por que você vai pesquisar o nome morto da pessoa para poder falar sobre quem é, o que já foi, o que deixa de ser? E nesse percurso todo dela, quando ela quis competir, né, uma competição internacional, ela não pôde fazer isso. Então isso me atingiu de uma forma assim, caramba, então quem sou eu? Né? Quem sou eu, um transmasculino, que ao fazer as competições é de uma forma amadora hoje, e eu fiquei com medo. Como é que pode? Como a gente pode seguir com isso? Até porque, para poder estar nas Olimpíadas, né, o COI diz que precisa fazer o ato da harmonização a partir dos 12 anos. E aí, quando a gente fala sobre isso Quem não faz existe. a harmonização Isso dos não é anos? uma realidade, Uhum. isso não é um fato. E mesmo se fosse, eu acho que é uma agressão ao corpo da pessoa. Mesmo quem quiser fazer, mas isso é entre 10 pessoas, isso vai existir entre uma só. E sei lá se essa pessoa vai querer estar diante do esporte futuramente. Então há um conceito, né, do esporte, os meios, o COI, observar isso, a ciência observar isso de uma forma, analisar de uma forma com meio de inclusão, não de exclusão. O esporte ele já é preconceituoso há muito tempo, com vários fatores em relação ao corpo. Quando se fala de um corpo de uma pessoa que tem vagina e seios, ele já tinha um preconceito em relação ao jogar um futebol, por exemplo, né? Mas não pensava no outro lado em relação de outras pessoas e com partes genitais diferentes, porque a pessoa tem uma vagina e outro tem um pênis, então quem tem o pênis tem o mais favorável a fazer um futebol, por exemplo. Então, esse conceito das genitais fala muito forte quando se quer dirigir a modalidades esportivas e categorias. E que isso é um lado muito negativo, né? Isso é muito ruim, isso é chato. Mas eu acho que até chegar lá, se realmente rolar uma reflexão, uma pesquisa da ciência, eu acho que vai demorar muito. E se a gente não fizer uma coisa por nós, porque assim, pelo conceito de pesquisas, diz que uma pessoa trans, aparentemente, é o conceito de vida até os 35 anos. Eu não quero chegar até os 35 anos, eu quero chegar muito mais. Então, para mim, como profissional de educação física, que estudei, né, sobre uma longevidade da vida da pessoa, a pessoa ter uma vida saudável, fazendo uma atividade física. Então, ao criar o Aquatrans, eu pensei na qualidade de vida das pessoas. Primeiro que o atendimento do SUS já é um pouco complicado, porque não é um atendimento também humanizado e que é um custo para eu poder fazer um atendimento de retirada de sangue, fazer exame de sangue. Muitas vezes não sou respeitado pelo meu pronome. Tá lá, Marcelo. Mas, poxa, custa, né? É só olhar o meu corpo que já diz no ato feminino. E que isso não é só tô falando de mim, mas é uma questão também muito para outras pessoas. Bom, e aí, refletindo sobre o Aquatrans, eu pensei numa qualidade de vida para as pessoas. Que o esporte, ele é um meio, né? Ele não faz que a gente aumente nossas, vamos dizer assim, uma qualidade de vida, que a gente aumente. Quanto mais a pessoa vai fazer esporte, vai ter mais qualidade de vida. Mas com que a gente possa observar que nós estamos falando de um corpo que faz hormonização. Mesmo quem faz, ou, né, tem gente que quer fazer uma hormonização de gênero, outras pessoas não. Mas até mesmo os estudos não é tão comprovado, então pode gerar uma hipertensão alta, uma diabetes.
e que o esporte pode ajudar essas pessoas, o nosso corpo, em relação a esses fatores que existem ao fazer um ato de hormonização, né? Fora o humor que se tem. Então, até mesmo as pessoas que fazem o tratamento ou não, passa por questões sociais, né, da sociedade, da família, do trabalho, da faculdade, da escola. Então, o esporte ele ajuda tanto nesses fatores, né, de humor, que acredito que a natação, não só, a gente se torna um projeto pioneiro, porque a gente está falando de água, né? E existe outros esportes aqui no Rio de Janeiro e outros estados do Brasil que é dirigido para as pessoas trans, feito para pessoas trans e travesti. Acho que o projeto do Aquatrans ele tem se tornado visto, né, e contemplado de uma forma tão positiva ultimamente por conta de ser também na água. É um pioneiro. Não existe isso. Porque nós vemos até, às vezes, equipes de vôlei, às vezes equipes de futebol, mas a natação... Acho que vamos falar um pouco do projeto. Sim. Porque foi em abril que você fundou. Não, foi em março. Foi em março. 6 de março de 2024. 6 de março de 2024. Então a gente agora está no final de novembro, já se passaram mais ou menos 8 meses. E a gente nem nasceu ainda. É verdade, ainda está gestando. Mas essa gestação já tem... Pô, o bebê já está grande. Já está grande. E no momento, como é que você descreve para a gente quantas pessoas estão fazendo a aula? Não só nas turmas, né? Mas quantas pessoas estão colando com você para poder sustentar esse projeto? O projeto e quem são também as pessoas que estão trabalhando com você ali? O projeto do Aquatrans está crescendo cada vez mais. Há sempre uma procura. Hoje eu tenho 155 alunos, pessoas trans e travesti. Hoje, atualmente, a gente já está organizando, né, questões da documentação, o instituto e tudo mais. Então, hoje eu sou o presidente, né, do projeto e a vice-presidente é uma pessoa cis que eu conheci na minha pós, inclusive, da UFRJ, de formação de esportes aquáticos, que eu estou cursando atualmente, que é a Estelina. Ela é a vice-presidente do projeto. Eu precisei que essa pessoa que pudesse estar comigo, né, na segunda parte da presidência fosse uma pessoa que conhecesse natação. E também, junto comigo, né, nessa parte, eu tenho equipes do jurídico, né, tenho profissionais que já são pessoas trans, tenho pessoas da parte da comunicação, já tenho um grupo já de comunicação que cuida da parte da rede social. Né? São 3 pessoas, que é o Theo, o Caim e o Léo. Então, que tem toda essa estrutura. Eu tenho essa parte administrativa também, que é a Yara, a Maia e o Patrick. Então, eu tenho já uma equipe de pessoas que estão começando a estar comigo para poder crescer. Porque também se eu ficar com todo mundo sozinho não dá, eu vou... Até porque você também é professor na escola, né? Sim, tem escola, tem tudo, tem casa, né? Sou pai de pet, tem 2 gatas, tem muita coisa. Quais são os nomes das gatinhas? É Nina e Lua. Bom demais, também sou pai de gato também. E considerando a experiência que você já tem, não só no Aquatrans, mas principalmente no Aquatrans, como você acha que ali vocês criam um espaço de sociabilidade que ajuda na inclusão das pessoas, mesmo que seja não só quando vocês estão todo mundo ali junto, mas também na vida de cada uma daquelas pessoas? Como você percebe essa mudança? Olha, quando a gente fala de uma ocupação local público para as pessoas trans e travesti, se eu começar a parar para refletir, não tem. Porque hoje em dia, né, eu dividi os níveis, né, das turmas. E aí, para não colocar uma certa visão de uma competição entre um e outro, eu coloquei nomes de animais marítimos, né? Então, anêmonas, iniciação, água-viva, intermediário e golfinhos, avançado. Aí, cada turma tem 30 vagas, né? E aí eu tenho horário das 8, 9 e 10 horas. O horário de 8 horas são 2 turmas funcionando, então já é 60 pessoas. O horário de 9 horas, mais 60 pessoas, que são 2 turmas.
E de 10 horas, também duas turmas, 60 pessoas. Isso Então, sempre na Praia do Flamengo, aos todos domingos. os domingos. Então você imagina esse volume de pessoas na Praia do Flamengo aos domingos, né? Então esse volume de pessoas trans e travestis naquele local, na praia, que assim, não é um costume das pessoas sempre verem corpos de pessoas trans e travesti, e que todo esse movimento, todas essas pessoas juntas começam a gerar uma autoestima no corpo das pessoas. Quando nós estamos juntos, eu começo a perceber a diferença do aluno que veio no primeiro dia para o segundo dia. A forma do traje de banho já se sente mais confortável para poder colocar, de estar mais à vontade na praia, de até ficar mais tempo na praia depois da aula, de dizer para mim, caramba, eu tenho um aluno que é um transmasculino, que ele tinha necessidade de usar um packer, né? Um packer é um acessório, que é um pênis de borracha, que tem acessórios para vários tipos de formas, e aí ele precisava usar esse packer para fazer um volume na sunga todas as vezes que ele iria para a praia, né? Desde o começo da sua transição. E aí ele falou que desde do Aquatrans, ele não precisava mais usar o packer. Então ele deixou de usar o packer para estar na praia. Então isso ajuda, mais um requisito de uma autoestima, né? E inclusive o professor, por exemplo, eu sempre usei top. E eu nunca gostei de usar top. Mas é porque eu não me vejo usando um biquíni, por exemplo, na parte de cima. E o conceito do top me dá uma visualização muito esquisita de mim. Eu fico muito disfórico. E aí tem umas faixas que começam a colocar, né? E essas faixas ajudam também a ver meu corpo um pouco mais livre aqui, mais solto. Então essa autoestima gera em outras pessoas, né? A gente está falando também do corpo da mulher trans, da travesti, em relação ao biquíni, né? Se sentem desconfortáveis, né? Por conta das partes íntimas, de estar vista, não estar vista, fazendo volume, não está fazendo volume. Então, de estar juntas uma com a outra, isso dá também uma autoestima para elas, né? E eu tô vendo que o projeto, quando eu pensei só nas pessoas cariocas, né? Eu pensei, caraca, é uma necessidade para as pessoas cariocas. Agora a coisa já expandiu. Expandiu tanto que eu começo a perceber que não é só para as pessoas cariocas. Tem um gringo, por exemplo, Sério? tem um chileno lá, eu tenho um aluno que é chileno, tem algumas pessoas que são de Niterói, agora estão morando no Rio de Janeiro, e aí conheceram um projeto e falaram assim na rede social para mim, poxa, eu não conheço ninguém daqui do Rio e eu estou querendo participar do projeto para poder conhecer também as pessoas. Então, o projeto por si só, ele não é só uma visão para ensinar a nadar, mas ele também tem um conceito social, né, da comunidade em si. Justamente por isso, talvez ele chame tanta atenção das pessoas e tenha esse impacto emocional, dá para dizer, esse impacto afetivo. Sim. Como você mesmo falou, esse exemplo das alunas de Niterói, que não se sentiram mais sozinhos, né? E justamente sobre esse impacto do projeto, você também comenta que, quando você estava chegando aqui, a gente estava conversando, que nessas últimas semanas, esses últimos meses, você virou ator também. Você virou entrevistador. E eu queria saber sobre esse projeto do filme, sobre o Aquatrans. Em primeiro lugar, como chegou até você esse convite e como que você se sente, sabendo que essa ideia que você teve, quando você soube da história da Lia, você tomou uma iniciativa, preciso fazer alguma coisa, posso fazer alguma coisa. E pouco a pouco o projeto foi evoluindo, foi crescendo, de uma pessoa contando para outra, no boca a boca, chamou a atenção da imprensa, e agora vai ter até uma produção audiovisual, né? Como que chegou até você esse convite para ser tema de um filme? Nossa, na verdade, o Henrique, né, que é o diretor, ele é o produtor da empresa Transparente e que me procurou. E eu fiquei assim, nossa, mas eu fiquei meio assim assustado, né? Porque, enfim, sou um corpo transmasculino que também ser visto por muita gente ao mesmo tempo dá um certo pânico, né? Então, como é que eu vou ser visto assim ao mesmo tempo por tanta gente? E aí eu fiquei meio assim, mas já um filme, a gente não tem nenhum ano de projeto. E aí eu aceitei, né?
depois, quando eu comecei a refletir o que poderia ser legal pra gente, e a gente já começou a gravar, né? Além de estar na área do esporte, agora estou numa outra área agora. No audiovisual. O audiovisual, que eu não esperava, né? Não era no meu planejamento profissional, mas aconteceu e que isso é um lado muito positivo, né? Significa que tá dando certo. E a gente já começando a gravar nos estúdios, na praia. Então, está sendo a gente não sabe ainda se vai ser um curto ou um longa. Ainda está decidindo ainda. Mas está sendo muito legal, assim. Não só eu que vou participar, mas os alunos também vão participar. Tem voluntários também. Inclusive, um dos voluntários, necessariamente ele não faz parte do Aquatrans como um aluno, mas ele, para mim, é uma referência, que é o Leonardo Peçanha, né, um pesquisador, profissional de educação física. Ele é pesquisador da Fiocruz, e para mim ele é uma referência, ele aceitou esse convite, ele também vai fazer parte do filme. E que toda vez quando alguém fala para mim do projeto do Aquatrans, não tem como mencionar ele. Ele, para mim, é uma referência como profissional. Poxa, que especial. E o documentário, ele é inspirado na sua vida ou ele é inspirado também no projeto? O filme? É. Ele tanto é sobre a minha vida, quanto também sobre o projeto. O filme ele se chama Contra a Correnteza. E aí tem umas partes que fala sobre a minha vida pessoal, fala sobre também o projeto, fala sobre o que as pessoas que vão fazer parte do filme, né? Fala também sobre a sua visão de pessoal para o projeto, né? O impacto que fez participar do projeto do Aquatrans, e mostra também o momento das aulas. Tem todo esse percurso. Nossa, que ótimo. Estamos chegando no final da nossa entrevista. Poxa, agradecer demais pela sua disponibilidade de estar aqui conversando com a gente, de vir até aqui ao UERJ. Eu queria perguntar para você, quando você pensa nos próximos meses, quando você pensa no próximo ano, quando o Aquatrans completar 1 ano, completar 2, onde você deseja estar? Em que estágio de evolução com o projeto? Onde você quer chegar? Sonhos e planejamentos a gente sempre tem. Mas toda vez quando alguém me pergunta isso, eu falo assim, nem com menos de 1 ano eu nunca imaginava estar aqui, por exemplo, numa faculdade pública, né, do estado, a UERJ, por exemplo, que também é uma realização. Estar fazendo uma entrevista com vocês para falar sobre um projeto. E eu tenho uns planejamentos. Um desses planejamentos é querer conseguir, né, patrocínios para poder o projeto seguir, né, de uma forma, porque não é só o dar aula. Estar na natação em águas abertas, a gente precisa de boias de marcação, a gente precisa de prancha de stand-up, a gente precisa pagar bem os profissionais, a gente precisa de recursos, a gente precisa de uma tenda. Então, manter isso precisa de um certo patrocínio também. E eu tenho um sonho, eu pretendo fazer um festival de natação, né, com as pessoas ganhando medalha, tendo suas categorias. Seria incrível. E conseguir fazer isso em ano em ano, né? E é um dos meus planejamentos. Quem sabe em breve a gente não vai chegar nesse ponto. E quem sabe em breve não se torna um projeto também que vai influenciar pessoas em outros pontos do Brasil. Sim. A desenvolverem estratégias semelhantes, né? Quem sabe a gente pode ter redes, né? Redes, o Aquatrans, uma multinacional. Olha aí, ó. Seria ótimo. Então, minha gente, muito obrigado. Chegamos aqui ao final da nossa entrevista. E lembrando que nós, do Laboratório de Comunicação Cidade de Consumo, nós estamos aqui na UERJ, no programa de pós-graduação em Comunicação Social. O laboratório é coordenado pelo professor Ricardo Ferreira Freitas, também com a subcoordenadora Vana Fortuna. E você pode acompanhar a nossa produção, tanto a nossa produção científica quanto a nossa produção midiática, jornalística, através do nosso site, através das nossas redes sociais. E acompanhe aqui no Instagram, no YouTube, onde quer que seja, e passe a nossa palavra para frente. Marcelo, muito obrigado. Nada, obrigado a você. Espero que seja a primeira de muitas vezes e desejo boa sorte. Você quer dizer mais alguma coisa para encerrar? Agradecer a todos por esse momento. É muito interessante quando um espaço como esse quer saber sobre o corpo de uma pessoa trans e travesti, além do mais no esporte, né? Isso daqui abre para muitas coisas, não só para o Aquatrans, mas como aqui no Rio de Janeiro tem muitos projetos
sociais voltados. A gente tem basquete, a gente tem futebol, né? E que eu falando aqui possa também abrir para esses projetos. Né? A gente precisa somar, não só o Aquatrans, mas somar com outros projetos na quais existe. Exatamente. Então, muito obrigada a todos. Isso. E a universidade é para todo mundo mesmo. Yeah. Bem-vindo.